Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Bom, eu vou gravar este vídeo aqui exatamente para levantar uma questão curiosa e responder, por exemplo, a uma pergunta que muitos fazem, que é exatamente a luz do primeiro dia da criação. De quem é ou de onde veio essa luz do primeiro dia da criação, que está escrito em Gênesis 1, versículo 3, que diz: E disse Deus, haja luz e houve luz. Então a pergunta é: que luz é essa, sendo que o sol foi criado só no quarto dia? Ok? E no texto hebraico aparece ali: Vaiomer Elohim Erri Or, Vaierri Or. Então, quando nós tomamos essa expressão na Bíblia, por exemplo, ela não é um ponto fácil de entender, mas de aceitar, de aceitar sim, de entender não. Por quê? Porque na Bíblia, por exemplo, a Bíblia ensina que luz é essa, só que existem implicações da qual nós não temos resposta. Nenhum estudioso da Bíblia tem resposta para tudo, nós não temos a interpretação para tudo. Então eu estive estudando esse assunto há algum tempo já, e nós não temos resposta para muitas implicações que surgem a partir daí, mas para o que vem a ser essa luz, sim, que a Bíblia ensina. Por exemplo, é, quando nós lemos, por exemplo, o capítulo de número 4 de segundo Coríntios, versículo 6, Paulo escreve ali dizendo: Porque Deus disse que das trevas resplandecesse a luz. Ele mesmo é o que resplandece em nossos corações para a iluminação da glória de Deus na face de Cristo. Então veja que esse versículo de 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 6, Paulo está dizendo que essa luz é a luz do próprio Deus, porque ele faz uma aplicação de Gênesis 1:3. Aqui em 2 Coríntios 4:6, Paulo está aplicando Gênesis 1, versículo 3, quando ele diz: Porque Deus disse que das trevas resplandecesse a luz. Ou seja, ele está fazendo menção a Gênesis 1:3, quando Deus diz: haja luz, e houve luz. Entendeu? Então ele aplica esse sentido. Ele mesmo é o que resplandece em nossos corações. Em outras palavras, Paulo está querendo dizer: ele mesmo é que era essa luz, é que é essa luz do primeiro dia da criação. Entende? Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a questão bíblica, nós percebemos que a Bíblia identifica que luz é essa. Essa luz é a luz do próprio Deus. Então, a pergunta fica: se essa luz é a luz do próprio Deus, então é, a luz de Deus foi criada. Bom, a palavra ali no hebraico, haja, no hebraico, raiá, essa palavra ela não tem o sentido apenas daquilo que passa a existir, mas também daquilo que já existe. Ou seja, essa luz não é uma menção apenas a coisas novas, mas também aquilo que, digamos assim, já existe e está em curso, entende? Em andamento. Quando a gente olha, por exemplo, para essas questões, nós percebemos que o texto no hebraico, sim, ele faz menção para a luz de Deus. É uma luz que já existe e que, digamos, nesse sentido, apareceu, como Paulo disse: das trevas resplandeça a luz, entende? Uma luz que aparece nesse aspecto. Agora, as implicações que surgem, por exemplo, que como que existia trevas, se essa luz é a luz de Deus, Deus criou luz e trevas, por exemplo, Deus criou as trevas. Bom, irmãos, nós não temos resposta para isso. Tudo que eu posso te dizer é que Deus não criou as trevas, Deus não criou, por exemplo, essas questões aí, entendeu? De escuridão. Isso não tem nada a ver com Deus, porque Deus habita na luz inacessível, como está em 1 Timóteo 6, versículo 16. Então, lá em Deuteronômio 29, a Bíblia diz que as coisas encobertas, elas pertencem a Deus, é descoberta para nós. Ou seja, aquilo que está revelado é para nós entender. O que não está revelado, somente Deus sabe. Na eternidade nós vamos saber, irmãos, como que essas trevas aí existiam, o que eram essas trevas. É, nós vamos entender na eternidade. Nesse momento presente nós não temos compreensão para isso e nem base para afirmar como que isso se deu. O que vai surgir daí são especulações, digamos, a partir da criação. Né? Então, nós não temos interpretação para tudo, não temos interpretação para todos os textos da Bíblia. Nós podemos estudar e entender que tem coisas que Deus não revelou, não revelou. Ok? Primeiramente isso.
Então essa luz é a luz do próprio Deus. E isso a Bíblia afirma e revela. Entende? É a luz do próprio Deus. Agora o que eu penso, irmãos, é que Deus aqui quer nos passar uma mensagem. Por exemplo, por que Deus ele menciona o sol só no quarto dia e não no primeiro como essencial para este mundo? Porque se essa luz é a luz do próprio Deus e o sol foi criado só no quarto, então isso mostra que o sol não é essencial, entende? Por exemplo, os 3 primeiros dias eles foram criados, digamos, como estando completo o habitat do ser humano, o habitat natural desta terra. Por exemplo, os 3 primeiros dias eles estão completos. Se você ver, nós temos a luz, no segundo dia é criado ali a expansão no meio das águas, separação entre águas e águas. No terceiro dia é criado a relva, a floresta, as árvores, entende? Então veja, o habitat está completo. Os últimos 3 dias, que completam os 6, eles são complemento dos 3 primeiros, entende? Por exemplo, no primeiro dia, a luz. No quarto dia, sol, os luminares. Segundo dia, é criado, por exemplo, ali criado a expansão no meio das águas, né? Entendeu? Essa abóbora, esse espaço aqui, por exemplo, que nós temos no céu, que é a nossa atmosfera, é criado ali e tudo mais. Essa expansão no meio das águas, separação entre águas e águas. Então, no quinto dia é criado as aves, é criado os peixes, é criado os animais terrestres, aquáticos, enfim. Então veja que o quinto dia é um complemento do segundo. O terceiro dia é criado a floresta, entende? É criada a floresta. No sexto dia é criado ali o ser humano e tudo mais. Então veja que os 3 primeiros dias eles estão com o habitat completo, entende? Nosso habitat está completo. Nos últimos 3 dias são complemento dos 3 primeiros, entende? Então veja que o sentido que o sol aparece é num sentido não de essencial, mas num sentido, por exemplo, de algo que ele complementa apenas, digamos, a criação. Então, nesse aspecto, nós percebemos que Deus ele traz para nós uma mensagem. Deus quer falar algo conosco através disso. Por exemplo, se a luz foi criada no primeiro dia, entende? E essa luz não é a luz do sol, é a luz do próprio Deus. Então, isso nos mostra que tudo que esse mundo precisa, tudo que nós precisamos é do amor de Deus. Nós precisamos, o amor de Deus é essencial. Digamos que esse sol, as coisas não sejam essenciais. Primeiramente Deus, por isso Deus acima de tudo. Entende? Se você ler, por exemplo, Apocalipse 22:5, a Bíblia diz que no novo céu e nova terra nós não vamos precisar de sol, porque o Senhor Deus, o Cordeiro também, será o sol. Eles vão iluminar o novo céu e nova terra. Eles vão ser o sol. Já imaginou? Então veja, por exemplo, que Deus está passando uma mensagem. Se ele está no primeiro dia da criação, essa luz sendo a luz do próprio Deus, então Deus é tudo que nós precisamos, entende? Deus é tudo que nós precisamos para o nosso habitat. Por exemplo, se você pegar os animais, vamos supor, Deus criou tudo em uma origem, por exemplo, o peixe para o mar, os animais para a terra. Se você pegar o peixe e tirar do mar, da sua origem, você vai ver que o peixe vai morrer. Se você tirar o animal da terra e colocar para morar no oceano, ele vai morrer. Tira ele da sua origem, ele morre. Nós fomos criados por Deus, a nossa origem é Deus. Se nós nos afastarmos de Deus, nós morreremos também. Então Deus está passando uma mensagem para nós, que Ele é essencial na nossa vida. Tudo que nós precisamos é do amor de Deus. Então, esse vazio que há dentro da tua alma é exatamente a falta do Criador que nos criou. O ser humano precisa do Criador. O salmista diz, por exemplo, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então fica com essa palavra no teu coração. Nós não conseguimos viver alienado de Deus. Por isso nós vamos tentar, digamos assim, preencher esse vazio com alguma coisa. Mas vai ser buscas insensatas e tolas, porque nada preencherá esse vazio, apenas o Criador, apenas o nosso Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, porque Ele tudo fará. Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus quer te salvar e tem um propósito em tua vida. Não duvide disso. Jesus, Ele quer morar conosco na eternidade, por isso Ele morreu e ressuscitou o terceiro dia. Deus te
abençoe.